Eu me lembrei aqui que eu tive um paciente que eu atendi hoje, que eu queria conversar com vocês, que é um negócio interessante. Deixa eu passar para vocês aqui, um negócio espetacular, isso aqui, de conhecimento, sabe? Primeiro, são alguns pacientes, esse que eu lembrei, mas como eu coloquei na fila aqui, não é esse que eu lembrei, mas eu vou falar que eu peguei uma criança, um paciente criança, uma menina com um FAM positivo de 1 para 160, sexo feminino, 10 anos de idade, entendeu? Um angedema de lábio e pálpebras, que não melhorava ao antihistamínico. E também é corticoide, ou seja, inchava o corpo todo, aquela coisa toda, e tomava o remédio para alergia, o antihistamínico e não o corticoide, nem adrenalina. A criança ia para a emergência, fazia uso de adrenalina, aquele inchaço só melhorava 2 dias depois. E essa paciente tinha 10 anos, tá? Então, assim, é porque existe, presta atenção, a possibilidade, nesses casos, de ser uma imunodesregulação. Porque entenda que uma criança, até a sua adolescência, é difícil a gente ter, por assim dizer, um quadro de reumatismo. E esse reumatismo, por sua vez, podendo estar causando o angedema, entende? Por bradicinina ou por liberação de histamina. Porque a criança, ela não tem um sistema imunológico muito bem desenvolvido, ela tem um sistema imunológico inato, que é aquele que ela nasce com ele, ainda em formação, entendeu? Então, o que acontece? Você encontrar uma doença reumática em criança é difícil, mas, ao mesmo tempo, as doenças de imunodesregulação, elas que são possíveis em criança, como a deficiência de CTLA4, a deficiência de LRBA, o CTLA4 é uma proteína que inibe a ativação linfocitária, principalmente de linfócito TCD8, e o LRBA é uma proteína que fica dentro da célula que faz a reciclagem do CTLA4. Quando você tem a deficiência CTLA4 e LRBA e outros tipos de imunodeficiências, você pode ter uma imunodesregulação. Essa imunodesregulação leva o paciente com FAM positivo de 1 para 160, 1 para 320 e tudo mais, e pode levar ao angedema. Então, é sempre importante a gente pensar em imunodesregulação. Se por acaso seu filho, sua filha esteja desenvolvendo inchaço, esteja com os marcadores tumorais, os marcadores reumáticos alterados, e é uma criança pequena ainda, uma criança com menos de 10 anos, ou até 10 anos, ou até um pouquinho mais do que 10 anos, tem que sempre pensar em imunodesregulação, e o diagnóstico da imunodesregulação muitas das vezes é na genética, você vai fazer um monte de coisa e você não vai achar nada. Mas eu pedi vários exames para esse paciente, para a gente ver como é que está o nível do complemento, até para ver se isso é por via bradicinina ou por via, por assim dizer, de histamina. Lembrando que o principal achado da imunodesregulação é citopenia autoimune, então tem que também fazer o teste do Cumbis direto, e se tiver uma baixa de células, isso pode estar ligado à imunodesregulação em crianças. Um outro paciente também que nós pegamos é um paciente com uma dermatite atópica gravíssima, preste atenção, e que nós fizemos o diagnóstico de síndrome de Scott-Aldrich, que também é uma doença de imunodesregulação, tá? A síndrome de Scott-Aldrich é uma doença decorrente de imunodeficiência de tipo hereditária, caracterizada pela produção anormal de anticorpos, imunoglobulina, células T, linfócitos, anômalos por uma quantidade reduzida de plaquetas e por eczema. Ele tinha uma plaquetopenia, um eczema, e dificílimo de tratar, uma suposta dermatite atópica, mas não era síndrome de Scott-Aldrich, que estava induzindo ele a desenvolver esse eczema no corpo, que era muito semelhante à dermatite atópica. Tá bom? Só para vocês entenderem que a síndrome de Scott-Aldrich, elas tendem a sangrar mais facilmente. O primeiro sintoma, geralmente, é uma diarreia sanguinolenta. Então, se tiver sangue nas fezes, tem que pensar nisso. O diagnóstico é baseado em resultados de exames de sangue e, de algumas vezes, os testes genéticos. O transplante de células-tronco é necessário para preservar a vida, dependendo do caso. Sim, é esse paciente que eu me lembrei. 2 pacientes que nós atendemos hoje interessantes, bem interessantes os casos. É um paciente que veio aqui com o corpo todo vermelho, cheio de descamação pelo corpo, muita coceira, já há um tempão. Olha que coisa impressionante isso, hein?
Olha que coisa impressionante. E o paciente não tem nenhuma comorbidade, é um paciente idoso e tal, não tem nenhuma comorbidade, é um paciente que de certa forma não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem ácido úrico, não toma remédio para nada, pressão normal, tudo normal, mas a única coisa que ele faz é fumar. Que coisa, né? Aí eu pensei assim, possivelmente esse paciente está desenvolvendo uma reação de hipersensibilidade a um dos componentes do tabaco, e dentre eles os que são mais comuns são os metais, o níquel, o cádmio e outros tipos de metais. E pode ser também que ele tenha às vezes uma infecção em atividade junto, porque a gente sabe que quando nós temos um processo infeccioso, a gente ativa linfócito, e quando a gente entra em contato com algumas substâncias, então esses linfócitos eles acabam reconhecendo essas substâncias como corpos estranhos, né? Porque o níquel, o sulfato de níquel e o cádmio e outros tipos de metais se ligam a proteínas carreadoras e fazem o que a gente chama de complexo imune. E esse complexo imune, então, induz uma reação imunológica importante no paciente, né? Que pode mimetizar uma reação alérgica a medicamentos, uma farmacodermia. Em tese, esse paciente teria uma farmacodermia, mas não toma nada, inclusive a esposa estava ao lado para confirmar, bebe socialmente durante o final de semana, mas fuma todo dia. Então eu falei assim, provavelmente seu caso está ligado aos componentes do cigarro, principalmente aos metais pesados que tem no cigarro, pesados e não pesados, né? Então pode ser que seja isso, provavelmente. Mandei fazer um teste de contato para metais, para ver se a gente consegue uma hipersensibilidade ali, e mandei parar de fumar para ver se o paciente vai melhorar. Mas é um caso bem interessante, porque é a primeira vez que eu vejo um eczema de contato por causa de metais pesados, provavelmente uma dermatite de contato sistêmica que ele está desenvolvendo, ou uma doença respiratória, uma DRES, uma Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptom, um rash cutâneo causado por drogas que leva ao aumento de eosinófilos e sintomas sistêmicos. Mas apesar que ele não tinha febre, não tinha aumento ganglionar, nada disso. Mas eu estou mais para um eczema de contato sistêmico causado por causa do cigarro, e eu acredito, que não tem como confirmar isso, mas eu acredito que seja algum metal pesado que esteja causando isso nele. E outra situação também que hoje nós atendemos aqui no projeto é uma paciente com angioedema devido ao uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina. Estava usando um desses PRIO da vida, captopril, enalapril, lisinopril e tudo mais, e tinha passado por inúmeros colegas, inúmeros tratamentos, uso de antihistamínicos, corticóide, adrenalina, todo tipo de substância, e nada, não resolvia nada. Aí quando eu perguntei para ela, qual é o remédio da pressão que a senhora está usando? É um remédio combinado, que usava o inibidor da enzima conversora da angiotensina mais um diurético. Eu falei, provavelmente é isso. Eu tenho quase certeza que ela vai melhorar. Eu vou deixar vocês informados sobre isso. Tem um paciente aqui que fala o seguinte, eu levei uma picada no olho e esse olho ficou mais baixo que o outro, talvez pelo gelo que botei. Por cima, isso em 2021. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem uma coisa que você possa fazer, procurar imediatamente seu médico. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Essa região da face é muito perigosa. E esse aumento da vascularização local causado por um processo inflamatório pode levar à penetração de bactérias. E essas bactérias podem causar uma celulite de face. A celulite de face pode migrar para o cérebro, para o encéfalo, e você pode morrer por causa de uma meningoencefalite, a migração através do nervo óptico. O nervo óptico é um nervão que a gente tem que liga o olho ao cérebro. Pelo amor de Deus, procure logo o médico. Não fique achando que passando gelo você vai resolver. Se precisar iniciar um antibiótico, ele vai iniciar. Não fique achando que você vai ficar boa em casa. Procure logo o seu profissional de saúde. Você pode ter uma meningoencefalite e morrer, tá bom? A gente precisa ser claro, objetivo e muitas das vezes duro, porque a gente quer o bem dos nossos pacientes, tá bom? Muito bem.